Agora, nós estamos chegando numa parte muito importante no nosso estudo, e é sobre mãos submissas a Deus. Agora, eu já perguntei quantas pessoas seu coração está batendo, levanta a mão. Tá bom? Amém. Continua batendo. Que bom, hein? Deus ainda está aqui com você e nós estamos com você também. Também nós falamos de muitas outras coisas. Você está respirando. Quem está respirando, levanta a mão. Tá bom? Amém. Acho que você ainda está vivo. Agora, se tem alguma dúvida se a pessoa ao seu lado está viva ou não, é só tentar tirar a carteira dele ou a bolsa. Você vai descobrir que ainda tem vida lá perto de você. Quando a gente levanta a mão porque a nossa mente está dizendo, levanta a mão. E quando a nossa mente fala, levanta duas mãos, então a gente levanta as duas mãos. Quando eu vejo pessoas que tocam instrumentos assim, eu tenho muita inveja. Eu sei que é um pecado, mas ainda tenho. Então, estou em recuperação, ainda assim. Porque eu queria tanto tocar piano, violino, alguma coisa. Talvez lá no céu Deus vai me dar esse dom. Mas a gente vê que as mãos dessas pessoas com esse talento estão agindo de uma forma de cooperação por causa de muito tempo de ensaiar, muito tempo de treinamento. Aquilo que parece natural para eles, no início não foi uma coisa natural. Foi uma coisa que demorou para ter esse tipo de performance, esse tipo de capacidade. A capacidade de tomar decisões a dois é uma coisa que tem que aprender a fazer. Não vem naturalmente. É uma coisa que tem que ensaiar. Então, a ideia de mãos submissas a Deus é a ideia de a gente começar a ter uma capacidade de agir como se fosse a mão direita e a mão esquerda. A mão direita e a mão esquerda. Agora, com que mão normalmente a gente jura? Quando a gente vai jurar que eu vou falar a verdade, que mão? A mão direita. E a mão esquerda é a mão que a gente normalmente estende para certas tarefas, mas quando você vai cumprimentar alguém, normalmente você vai com a mão direita. Às vezes eu acho que num casamento, o homem é como a mão direita e a esposa é como a mão esquerda. Quer dizer, se você vai executar um casamento lindo, você tem que ter as duas mãos funcionando em harmonia. Eu estava dando esse material para um casal que ia casar, e o rapaz era um brasileiro e a moça era uma moça americana, na nossa igreja nos Estados Unidos. E esse rapaz acho que foi 2,6 metros. Ele era enorme, jogador de basquete da equipe de São José dos Campos. Não sei se foi isso, mas em polegadas ele was 6'10". Eu não sei se alguém faz essa conversão de coisas, mas era um rapaz enorme. E a moça também era uma mulher alta, bonita, e eu estava dando esse material para eles para preparar esse casal para o seu casamento. Então, um dia depois do culto na igreja, esse jovem levou ela para jantar num restaurante. Agora, esse jovem, dessa altura toda, ele tinha uma capacidade de comer que era fora de série. Impressionante. Ele veio na nossa casa certo dia e a gente perguntou para ele: Eduardo, você quer alguma coisa para comer? Uma pergunta errada, porque não tinha que nem perguntar. E ele queria o quê? Ovos mexidos e bacon. Então a minha esposa começou a preparar. E quanto ele comeu? 1 dúzia de ovos e meio quilo de bacon. Então, fome fez parte desse corpo dele. Quer dizer, era uma coisa constante. Então, chegaram lá no restaurante depois do culto e já fizeram a primeira metáfora, a imagem de Deus, círculo de intimidade, concebendo o futuro. Estavam já começando a ensaiar essa coisa de ser um casal casado. Chegaram no restaurante e o garçom perguntou para eles: olha, vocês querem sentar na área de fumantes ou não fumantes? Porque no restaurante era dividido assim. Ou você quer a primeira mesa que fica aberta? E ele imediatamente, sem perguntar nada para ela, sem conhecer nada sobre essa parte da vida dele, ele disse: a primeira mesa.
porque fome era rei do mundo na vida dele. Então o garçom chamou ele quando abriu uma mesa na área de fumantes. Então ele foi. E é difícil esconder uma pessoa desse tamanho, porque ele entra e todo mundo fica olhando para ele, porque não acredita que um ser humano pode ser tão alto. Então ele foi indo, chegou na mesa e olhou ao seu redor e a menina não estava com ele. Ela estava na porta, ainda aguardando, mas aguardando com aquele olhar assim: eu não vou. Você pode, mas eu não vou. Então, publicamente, eles estavam mostrando uma divisão, com a mão esquerda e a mão direita não cooperando. Então, ele fez esse sinal assim. E ela fez. E todo mundo no restaurante estava olhando, assistindo para ver quem ia ganhar. Então, ele, com toda aquela altura, você acha que vai ganhar. Essa menina mais baixa, mais fraca em termos físicos, ela ficou lá, parada. Então, ela ganhou. Ele voltou e ele tinha que esperar e achar uma outra mesa. Depois ela explicou para ele: olha, eu tenho problema com fumaça, eu não posso ficar perto, eu tenho problema nos meus pulmões, então eu não vou nunca ficar naquele ambiente. Então eles chegaram no meu escritório para falar desse problema, e eu falei: olha, o fato de você não conhecer essa parte da vida dela mostra que você tem que aprender muita coisa ainda sobre sua esposa. Mas eu disse para ele e para ela: quando você está executando em público, você tem que ter coordenação de intenções. Vocês nunca deveriam ficar fora da mesma página, uma pessoa com outra pessoa. Seus problemas você tem que resolver em particular e não trazer para dentro dos seus problemas pessoas que não têm nada a ver com o seu problema. Então eu acho que tinha uma outra maneira de resolver isso. Primeira coisa teria sido você perguntar para ela quando o garçom perguntou para você. Mas sendo que você não fez isso, você poderia ter, na hora de você ir para a mesa buscar comida, ver se ela estava indo com você. Poderia ter resolvido isso na porta. Outra coisa, ela poderia ter ido lá, ao lado dele, e falado com ele em voz baixinha: olha, eu não posso ficar aqui. Agora, se ele insistisse, eu acho que ela deveria ter ficado lá, mas em particular, insistir que ele leve em conta a situação dela, porque ela é uma só carne com ele. Ele não pode tratar ela como se o problema dela não é o problema dele. Outro casal, na mesma época, estava vindo para aconselhamento, mas esse casal estava morando juntos sem ser casado. E nós estamos no mesmo processo de preparar o casal para o casamento, porque os dois eram crentes, mas os dois vieram de famílias com muitos problemas, então tinha muito medo de casar. E os jovens americanos têm uma tendência de achar que eles deveriam ensaiar casamento antes de casar. É como usar um carro num test drive antes de comprar o carro. Quer dizer, eu quero saber tudo porque eu não quero errar. Agora, isso nunca funciona, porque casamento não é um relacionamento assim. Casamento é uma coisa que deveria nascer em Deus e não nos seus sentimentos. Então, eu falei para eles: olha, vocês precisam casar, você precisa resolver isso. E eu comecei o processo de ajudá-los a chegar nesse momento do casamento. O rapaz tinha um problema com raiva. Ele é um rapaz que tinha muito problema com uma personalidade forte. E foi fácil ele explodir. A vida toda ele tinha esse problema de pavio, assim que fala, pavio curto. E eu também nasci com esse tipo de problema, ou desenvolvi esse problema. Então eu tinha muita compaixão por ele, porque eu também tinha esse problema durante muitos anos. Então eu estava tentando ajudá-lo. Então eles fizeram a primeira metáfora, imagem de Deus, círculo de intimidade, tomando decisões a dois, e chegaram na parte de conceber decisões. Então no relacionamento deles, eles já chegaram naquela hora de ter cartão de crédito no nome dos dois. Ainda não casados, eles juntaram dinheiro dos dois. Então, mas ele tinha um problema. Quando ele saiu para jantar com os amigos, ele sempre pegava a conta no fim da refeição. Ele queria ser um homem generoso.
Era quase um impulso que ele não poderia nem controlar. Chegava a conta, 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, ele pegava a conta, jogava em cima do cartão de crédito. Agora, a personalidade dela era uma personalidade bem mais conservadora, então ela não queria pagar a conta para todo mundo. Ela queria que a conta fosse dividida. Então, eles combinaram, em particular, no círculo de intimidade, que na próxima vez que eles foram para um jantar, que ele não jogaria o cartão de crédito em cima da mesa. Foi tudo combinado em particular, mas na hora de executar, ele não conseguiu. Então chegou a conta, ele pegou o cartão de crédito e jogou em cima da mesa. E sabe o que ela fez? Ela pegou o cartão. Agora, todo homem aqui na sala sabe que isso foi um grande erro. Porque envergonhar um homem em público, que tem um problema de raiva e irritação, você vai pegar uma reação. Então, esse menino por dentro, homem por fora, ele ficou tão chateado. Quando ele chegou no carro, ele fez assim com a mão dele e bateu no rosto dela. Então, quando ela chegou no meu escritório, ela estava com óculos escuros porque tinha essa mancha no rosto. Eu pedia para ela tirar os óculos e eu olhei para ele e eu disse, olha, se fosse a minha filha, você estaria morto neste momento. Entendeu? Eu entendo isso, mas eu não posso aceitar isso. Mas também eu olhei para ela, eu falei para ela, olha, você tem que compreender que o ser masculino, se você envergonhá-lo publicamente, dependendo da maturidade dele, ele vai reagir. Você não pode fazer isso com o homem em público, porque público para o homem é como alguém invadir seu espaço particular em casa. Por exemplo, se alguém ficasse na sua casa, as mulheres aqui, e você descobriu que alguém abriu a sua bolsa para olhar dentro, você ficaria com raiva? Um homem em público é assim. Você mexe com o homem em público, envergonhar um homem em público, você vai pegar uma reação. Por isso, no trânsito, é muito bom não desafiar um homem no trânsito, porque é capaz que ele pegue uma arma e mata você. Porque essa questão de parte pública, parte particular, é a verdade. Então, amados, quando você chega nessa coisa de queira a imagem de Deus, círculo de intimidade, e depois conceber decisões, aí vem um outro desafio. E esse desafio é executar a decisão em público que você decidiu em particular. E às vezes isso não é tão fácil assim. É como tocar um instrumento, você tem que ensaiar, você tem que fazer isso vez após vez após vez, até você fique tão confortável que você sabe que seu marido ou sua mulher vai fazer o que Deus quer. Agora vamos ver aqui a primeira. Tendo Deus como ponto de referência. Opa, acho que não entrou na tela, vamos ver aí. Tendo Deus como ponto de referência no seu livrinho, você pode ver cada um recebendo de Deus pela fé. Cada um recebendo de Deus pela fé. O seu prazer está no Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então, quando um casal está meditando na imagem de Deus, no amor de Deus, nas boas intenções de Deus, e o alvo do casal é colocar ao alcance de todos o amor de Deus, e o casal está com essa intenção, então o sucesso do casamento é garantido, porque quem medita nas coisas de Deus vai tomar decisões corretas, e Deus vai guiar, e Deus vai abrir portas, e Deus vai abençoar, porque Deus quer aparecer. Então, se eu estiver vivendo pela fé, recebendo de Deus orientação, e a PM está vivendo pela fé, recebendo de Deus orientação, se nós dois estamos recebendo de Deus
a nossa vida espiritual, nossa alegria, nossa satisfação, se Deus é ponto de referência nas nossas vidas, a gente vai começar a tomar decisões que vão dar fruto na hora certa. Da mesma forma que um músico sabe, depois de muitos anos de tocar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, que música ele toca, que música ele não toca, o casal descobre sua maneira de ser e começa a ter um ritmo como se fosse mão esquerda, mão direita, agindo sem quase nem ter que de pensar no assunto. Alguém falou para eu e Pam hoje que a gente até parece um pouco um com o outro. O fato é que também ela é descendente de escocês, eu também. O nome dela, antes de casar, eu tirei o nome dela da mesma forma que aqueles meninos tiraram o nome. Era McCartney, MC, e o McCord, MC, mas o nome da mãe dela também era McCoy. Então, os defeitos dos escoceses estão cheios, a gente tem todos esses defeitos dentro da gente. Qualquer defeito que existe entre o nosso povo escocês, nós temos. Mas agora, é uma coisa impressionante. Eu sei o que ela está pensando, ela sabe que eu estou pensando. É quase impossível eu esconder as minhas intenções da Pam. Ela conhece eu como mão esquerda, conhece a mão direita. Isso é anos e anos e anos de ensaiar e executar decisões juntos. Agora quero mostrar umas fotos para você. Cada um recebendo de Deus pela fé. Agora, esses 3 homens que eu vou mostrar para vocês vão receber o prêmio de o pior homem do ano. Eu quero que você escolha o seu candidato. Esse plano funciona? Isso aqui? Então. Não está na outra, então, só essa. Dá para ver? Você acha isso um bom plano? Tá bom, fique com esse na mente, esse aqui. Olha esse aqui. Olha onde a mulher está dormindo, onde está a bicicleta. Ó, tá vendo a bicicleta lá dentro? Você acha que esse casamento vai sobreviver? Esse aqui? Mas olha aqui, o meu favorito é esse aqui. Olha ele. Ó, tá vendo ele? A gente vê muito casamento desse jeito. É um casamento que não leva em conta a pessoa mão esquerda, mão direita. Agora, eu queria ilustrar como o masculino e feminino podem funcionar em harmonia. Eu queria usar música para ilustrar, sendo que nós temos tantos músicos de talento aqui e fomos tão abençoados pela música. Na música tem que ter alguém que é capaz de compor a música. Tudo começa na mente de alguém. Então foi Deus que é a pessoa que está, como a gente fala, compondo, sim? Compondo a música do nosso casamento. Então é Deus que está querendo ser aquela pessoa que vai escrever a nossa música. Então Deus tem que estar bem no nosso casamento, como fonte do nosso casamento, recebendo dele as ideias que ele tem. Mas também tem o masculino e feminino. Na Bíblia, a Bíblia fala que o homem, em termos físicos e biológicos, é mais forte da mulher e ela é o instrumento mais fraco. Agora, fraqueza, naquele versículo, não significa ser menos, mas significa que fisicamente a mulher, ela tem sua força escondida por baixo de ternura. Então veja os instrumentos. O primeiro é violão cello. É um instrumento que tem um som bem baixinho. Você vai ouvir essa música agora. E você vai ver esse instrumento primeiro. Esse instrumento representa Deus. E nesta música que eu escolhi, você vai ouvir que Deus não muda. Esse instrumento vai tocar a mesma coisa o tempo todo na música. Agora,
o violino, esse que está aí, ele representa a parte feminina, a mulher. É um instrumento de cordas, mas é um instrumento de cordas vulnerável, frágil, porque as cordas são expostas. É assim que fala? As cordas são expostas. Agora, quando eu vejo uma mulher, o que eu vejo é um instrumento assim. Eu vejo a mulher assim, ternura sobre força. As pessoas mais fortes que eu conheço no mundo são mulheres. Viúvas. Viúvas, pessoas que vivem sozinhas no mundo, sem poder se defender, dependendo de Deus, é uma força impressionante. É uma força interna que você não muda. E eu falo isso com todo respeito e com muito amor. Eu não conheço um ser humano mais forte do que minha esposa. Se ela decidir que uma coisa está certa, você tenta mudar ela. Vai embora, pode tentar. Ela é o tipo de pessoa, se de repente amanhã o governo brasileiro diz, amanhã todo crente vai morrer se não negar Jesus, ela vai ser a primeira pessoa na fila. Se alguém falar para ela, nega Jesus Cristo ou morre, ela vai olhar com um sorriso, então me mate, porque eu não vou. É força, mas também eu não conheço uma pessoa que tem mais ternura por fora, em termos de nunca querer machucar ninguém. Ela tem tanto essa tendência que ela acha que todo jogo de futebol deveria empatar. Eu fico louco com isso. Eu falo, Pam, mas ela não quer nem assistir. Mas, Carlos, eu não quero ver ninguém perder. Eu falo, Pam, a ideia não é alguém tem que perder. A gente não pode ficar essa coluna do meio aqui. Mas ela, não, Carlos, então ela não gosta de nenhum esporte, porque alguém tem que perder. Eu fico louco, porque eu quero ver gente perdendo. se é a minha equipe que está ganhando. Agora, o outro piano, você vai ouvir nessa música, não é um piano moderno, é um cravo, é assim que fala, cravo. E a música foi feita por um compositor chamado Paco Bell. E você ouve essa música, é muito casamento. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Deus começa, aí entra o homem. Agora, o homem é como um piano. Um piano é um instrumento de cordas também. Muita gente não sabe isso, mas um piano também é um instrumento de cordas. Mas ele é forte por fora e frágil por dentro. Para todas as mulheres aqui dentro da sala, eu quero que você entenda uma coisa. O homem é muito forte por fora, mas por dentro ele é fraco. Ele precisa. O homem é muito sensível por dentro. Ele dá essa impressão de ser essa pessoa forte, mas por dentro o homem é um instrumento de cordas também. Mas Deus fez o homem força sobre ternura e fez a mulher ternura sobre força. Mas quando esses dois instrumentos tocam juntos na presença do ritmo que Deus dá, aí sim sai uma música linda. Então vamos começar ouvindo Deus, depois entra o homem. Agora vai entrar dois violinos e eu não estou promovendo casar com mais de uma mulher, por favor. A ilustração tem os seus limites aqui. Tá? Agora isso é Deus, Ele vai dar o ritmo. Ele vai dar exatamente o mesmo ritmo. Aí entra um homem, e demora para o homem pegar o jeito com Deus, mas eventualmente ele pega. Todo homem é um pouco lento mesmo, então, tá vendo? Ele está aprendendo, está quase pronto para casar, mas não, ainda não. Ele está pegando o jeito, ganhando confiança. Ainda não pegou, mas vai pegar. Agora chega o amor da sua vida. Tá vendo? As mulheres choram, os homens pensam, poxa, termina logo, hein? Mas olha como Deus não muda.
veem os filhos, a complexidade. Então dá para ver? Então, o casamento, a mulher não tem que parar de ser mulher e o homem não tem que parar de ser homem, mas tem que tocar a música dentro da sua capacidade. Agora, tem duas vozes lindas no mundo hoje em dia que estão cantando muito por aí. Uma delas é uma moça chamada Charlotte Church e o outro um jovem americano chamado Josh Groban. Eles cantam uma música lindíssima e essa música é chamada A Oração. Eu quero que você ouça quando o instrumento que é a mulher canta e o homem canta junto. É uma coisa lindíssima. I pray you'll be alright and watch us where we go and tell us to be wise in times when we don't know. Let this be la luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore resterà, hold it in our a heart ricordarci che when stars go out each l'eterna night. è la nella mia preghiera, Let this be our prayer quanta fede when shadows fill our c'è. day. Lead us to a place, Guide us with your grace. Give us faith so so we'll we'll be be saved. Sogniamo il mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno viva la rosa vicina, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be kind desiderio che and watch us from ognuno above. trovi un We cuore hope it's all we'll intorno ai find. dentro sé. Our souls alone. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Agora, eu queria contar somente mais algumas ilustrações para ajudar. Vamos imaginar que vocês vão
comprar um carro. Alguém aqui já teve a alegria de decidir comprar um carro? Levanta a mão. Já teve alegria? Mas quando tem um homem e uma mulher decidindo que carro vai comprar, é fácil? Um homem quer que tipo de carro normalmente? Alguma coisa pública, não é? Tem que ser uma certa cor. Quantas portas? Então, mas ele tem uma roda liga leve. Mas a mulher quer talvez o tocador de... Mas se tem que decidir entre roda liga leve e... Não sei quem vai ganhar. Porque nós temos tendências diferentes. A mulher pensa, onde é que a gente vai colocar a compra se eu for para o supermercado? E onde vão sentar os meninos, as crianças? E o homem nem pensa às vezes nessas coisas. Então, nós temos nossas perspectivas diferentes. Mas eu queria ilustrar isso dessa forma. Vamos imaginar que um homem, que é o líder do lar, ele não sabe nem somar, em termos de matemática, números suficientes para manter o talão de cheque em dia. Existe algum homem assim? Não sabe manter o talão de cheque em dia, ele perde o talão, ele esquece de colocar os números, ou só eu? Então, agora, negociar a compra de um carro e não compreender o que essa coisa chamada juros e taxas é perigoso, não é? Pode comprar uma coisa e receber uma coisa muito mais do que você espera. Imagine que a mulher, ela casada com esse homem que não sabe nem manter o cheque em dia, a conta de cheque em dia, ela tem mestrado em finanças. E ela casou com esse homem. Assim acontece, acredito ou não acontece, esse tipo de diferença. Então, o homem, ele é o líder. Então, ele pensa na sua mente, então, eu vou comprar o carro. Executando essa decisão, quem deveria ajudar na compra do carro na área da parte financeira? A mulher, ela tem mestrado em finanças, mas muitas vezes a gente, por ser homem, nós achamos que nós temos que fazer isso porque é uma coisa pública. Aqui seria a minha sugestão. Se fosse eu e Pam, eu não estou confessando isso, mas se fosse eu e Pam, eu faria isso. Eu levaria ela junto comigo para o concessionário. A gente já decidiu em particular quanto podemos gastar, que tipo de mensalidade a gente consegue pagar, que tipo de carro vai ser. Tudo isso já fez em particular. Chegamos para executar, cantar nossa música, tocar nossa música. Eu chegaria lá, entraria na loja, olhar para o vendedor, eu diria uma coisa assim: oi, eu sou Carlos McCord, aqui é a minha esposa Pamela, nós estamos aqui para comprar um carro. Olha, eu vou aqui na esquina para tomar um café. A minha esposa vai negociar a compra do carro. Quando ela terminar, ela vai ligar para meu celular. Eu vou chegar e eu vou assinar o documento e levar o carro. Tá bom com você? O que eu estou sabendo é que o homem nem sabe o que ele vai acontecer com ele, porque ela sabe de tudo. Ela vai tirar dele cada coisa que ela pode tirar na compra do carro. Eu vou ficar feliz da vida. Mas o compromisso tem que ser assim. Quando eu voltar, eu vou assinar representando publicamente o compromisso. Mas para isso funcionar tem que ter uma coisa bem clara. Se a gente sair daquele lugar com aquele carro e passar na frente de uma outra loja e ver uma placa que diz que custa menos lá, eu não posso falar nenhuma palavra. Porque o maior medo da mulher é ser culpada. Isso vem desde Adão no Jardim de Éden. E o maior medo do homem é não ser apoiado em público. Durante muitos anos, depois do culto no domingo, perguntava para a minha esposa e nossas duas filhas essa pergunta: onde vocês querem almoçar? E a resposta sempre foi a mesma: não sei. Todo domingo, 3 mulheres, todos com nível universitário. Onde vocês querem comer? Não sei.
Eu descobri que tinha medo de escolher. Por quê? Porque sabia que papai estava cansado, porque pregar você gasta muita energia. Eu quero ir para casa, descansar, e naquele dia, na hora do almoço, eu sou muito exigente. Então elas tinham medo de escolher o lugar, a comida ser ruim, ou o garçom ou a pessoa que atendendo a gente fez e elas seriam culpadas. Eu descobri que elas sabiam exatamente onde queriam comer, mas tinha medo da minha reação. Então, quando você está executando decisões, você tem que compreender que quando você está executando decisões em público, a mulher não vai executar com liberdade se ela pensar que ela vai ser culpada depois. E o homem não vai executar corretamente se ele acha que ele não vai receber apoio na hora certa. Por exemplo, o que significa submissão? Algumas pessoas pensam, submissão a minha esposa fazer tudo o que eu peço. Não, submissão, e no nosso casamento, e eu acho que é um assunto bíblico entre eu e Pam, funciona assim. É um acordo que Pam faz perante Deus e comigo para nunca me resistir publicamente. Isso quer dizer, enquanto nós estamos em público, você provavelmente durante os próximos 20 anos, dificilmente você vai pegar a Pam resistindo eu publicamente, mas não é um acordo para ela não ter a sua opinião em particular. Porque em particular ela tem que dar para mim a opinião dela, ou a coisa não funciona. Então muitas pessoas olham para a Pam e pegam essa ideia que ela é uma pessoa, porque ela sempre está cooperando comigo, a pessoa poderia pensar, puxa, acho que a Pam não se desenvolveu totalmente a sua personalidade. Eu garanto que a personalidade dela está muito bem. Saudável, forte, mas ela está tocando a música dela. Por exemplo, como já falamos, o instrumento que Deus fez quando Ele criou a Pam é um instrumento mais particular. O fato que uma outra pessoa tem uma personalidade mais aberta, mais alegre, mais pública, não tem nada a ver com isso. Você tem que aprender a tocar sua música dessa maneira. Uma outra ilustração para ajudar. Eu gosto de esportes, eu gosto de ganhar. Não me importa quem perde, eu quero ganhar. Entendeu? Eu tenho que jogar dentro das regras, mas eu até prefiro eu perder do que empatar. Eu gosto de ou ganhar, tá vendo? Quantos homens pensam assim? Acho que a maioria dos homens preferem alguém perder ou ganhar. Quando a gente tentou tirar férias, veja a situação. Eu gosto de pescar, eu gosto de subir montanhas, eu gosto de ficar caminhando e coisas físicas. Eu adoro. O mais perigoso, melhor. Gosto de mergulhar. Tinha barco nos Estados Unidos, mergulhava com os meus filhos no mar e adorava. A minha esposa, a ideia dela de férias é um hotel como esse hotel. Com todo mundo cuidando de tudo, comida que chega na hora. Ela pode levantar quando ela quer. Como é que nós tiramos férias juntos? Como é que a gente resolve isso? Durante anos, aí nasceram os filhos e a metade é como ela e a metade como eu. Então deu uma confusão total. Nós descobrimos nosso jeito. Nós levamos um outro casal com a gente. Um casal que nós dois gostamos muito, ou qualquer casal que a gente se dê muito bem com esse casal. Um homem como eu e a mulher como ela. Então o plano foi perfeito. Fomos para um hotel, muito bom, mais perto do mar, ou as montanhas, ou campo de golfe, qualquer coisa. Meu amigo e eu, nós levantamos muito cedo, pegamos nossas coisas e fomos conquistar o mundo, pescar, qualquer coisa. As duas mulheres estavam dormindo. Levantavam lá pelas 9, 9:30 para descer para tomar café, à beira da piscina. Mais ou menos meio-dia, elas estavam terminando o café.
Nós estamos lá ganhando o mundo, pegando peixe, subindo montanha. A gente voltava no fim da tarde, 3 horas da tarde, mais ou menos, sujo, feliz da vida. Elas estavam quase prontas para sair. A gente sairia para fazer umas comprinhas num shopping. E tinha um limite. Eu não consigo mais de 2 horas. Eu posso entrar no shopping e ficar 2 horas. Depois de 2 horas é capaz que a gente mata alguém lá dentro. Então tem que... Então 2 horas. 2 horas. Tudo. Aí voltava para comer num restaurante bom. E as duas ficaram conversando até meia-noite. Eu e meu amigo, nós já estamos dormindo, preparando para o próximo dia da grande pescada, a grande coisa. No fim de uma semana disso, eu estou feliz da vida. Ela acha que eu sou o melhor homem do mundo. Então, conseguimos executar as nossas férias. Mas eu tinha que parar de pensar que tinha alguma coisa errada com ela. Não tem nada errado com ela. É uma questão de executar a música e decidir como é que você vai fazer. Tá bom? Vamos ver. Opa. Como é que você pode ter sucesso no seu casamento, nessa área? Dicas para o sucesso. Para os homens primeiro. Para os homens primeiro. Ouvindo para avaliar a realidade. O homem não vem equipado com essa capacidade de ouvir bem. Nenhum homem ouve muito bem. Amém, mulheres? Amém. Está vendo? Você pensa que você ouve bem. Fizeram um estudo nos Estados Unidos e descobriram que as mulheres falam 2 vezes mais palavras por dia do que um homem. E os homens disseram o quê? Amém. Ah, vocês são covardes. Tinham medo de falar, porque sabe que... Aí fizeram um estudo, as mulheres falam 2 vezes do que os homens. E todos os homens, é verdade, é verdade. Aí levantou a mão de uma mulher e ela ficou de pé e disse, você quer saber por quê? Você quer saber por que as mulheres falam 2 vezes mais que os homens? E o homem que estava dirigindo esse estudo disse, quero saber sim. Ela disse, é porque a gente tem que falar 2 vezes, porque o homem nunca entende a primeira vez que a gente fala. E ele disse, o quê? Então, é verdade. Eu acho que é verdade. Então, se você quer melhorar seu casamento, ouça. Ouça. Admitir que ela tem o que você falta. Sinceramente, você não pode tocar a música que Deus tem em mente sem ela. É impossível. Deus tem uma música que Ele quer tocar, mas ela tem que fazer parte disso. Conhecendo sua linguagem de amor. Alguém aqui conhece o livro do Gary Chapman, A Linguagem do Amor? 5 Linguagens de Amor? Se você não tem esse livro lá fora ou não? Você deveria adquirir esse livro, porque, sinceramente, é verdade. Por exemplo, nossos filhos, o Gary Chapman, ele diz que existem 5 linguagens de amor, acho que estão no seu livrinho aí. Palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo juntos e toque afetivo. Nossos 4 filhos, meu filho Kenny, a linguagem do amor do Kenny é tempo juntos. Se eu ligar para o Kenny hoje à noite, por telefone, ele mora em São Francisco, vai me custar uma nota. Porque ele vai querer falar. E falar. E falar. Mas não é sobre o que a gente está falando, é passar tempo juntos. É tempo junto. O que significa, o que fala para o Kenny, eu te amo, é passar tempo com ele. Meu outro filho, Kevin, se eu mandar um e-mail para Kevin, eu recebo de volta 4 palavras. Recebi, pai, Deus te abençoe. Não, são 5, né? Tempos juntos não fala nada para ele. Eu convidava ele para pescar, não gosto. O que chama a atenção do Kevin são presentes. Ele gostava. Se eu desse um presente para ele,
ele ficou assim, pai, você realmente me ama. Nossa filha Raquel, a linguagem dela é palavras de afirmação. Se eu mandar para Raquel hoje à noite um e-mail dizendo, Raquel, querida, eu queria que você soubesse que eu amo você mais do que qualquer outra pessoa no mundo, você é a filha que eu mais amo. Eu não ia falar isso porque eu compro briga com os outros filhos, mas assim ela vai ficar feliz da vida, ela vai sentir uma pessoa amada. Mas a minha filha Raquel, ela não gosta de toque afetivo. Por alguma razão, ela não gosta de alguém grudar nela. Eu não sei como ela conseguia ter 3 filhos, mas ela tem. Mas, entendeu? Porque ela não gosta. A nossa outra filha, Rebeca, se Rebeca chegasse aqui hoje e entrasse naquela porta, ela não ia ligar para vocês, ela não ia ligar para esse culto está em andamento, ela ia ir de lá para cá e abraçar eu e não sair do meu lado. Ela tem 24 anos de idade e ela é capaz ainda de ficar grudada em mim como se fosse uma menina de 3 anos de idade. Agora, acho que a nação inteira brasileira tem esse dom de toque afetivo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu nunca tinha sido abraçado por um homem. Muito menos beijado. O país inteiro, essa é a linguagem do amor do brasileiro, eu acho. É uma coisa linda. Hoje eu aceito, no início foi um pouco difícil. A linguagem de amor da minha esposa é atos de serviço. É consertar alguma coisa, resolver o problema. Mas eu não sei consertar nada. Mas eu sei contratar pessoas que podem. Entendeu? Então, para ela, ficar no hotel bom como este hotel é um ato de amor, porque aqui o pessoal resolve tudo e ela não tem que mexer com nada. Minha linguagem são palavras de afirmação. Se você quer me abençoar, pode até mentir. Mas fala para mim na saída, gostei da sua palestra. Eu vou ficar feliz da vida. Mas se for sincero, ainda é melhor, tá? Se você quer ter sucesso como homem, entenda a linguagem do amor da sua esposa. E todo dia afirma seu amor. Todo dia afirma o seu amor. Ouça. Para as mulheres, compreenda o seu marido. Compreenda seu marido. Se lembra quando Davi... Eu perdi todo mundo, vocês estão na página comigo, tá? Se lembra quando Saul e Davi estavam enfrentando Golias? Que Saul queria colocar a armadura dele em cima do Davi. E Davi fez o quê? Ele recusou. Porque não era o jeito dele. Uma ilustração. Você está morando ao lado de alguém que tem um cachorro que toda noite late a noite inteira. Alguém aqui já teve essa experiência? É ruim, até em apartamento tem esse problema. Então, se a sua mulher é uma mulher ativa, forte, que gosta de enfrentar coisas na hora, ela quer que você saia da cama e faz o quê? Mata o cachorro. Vai lá, mata o cachorro. Mas nem todo homem tem esse jeito. Agora, o cachorro se chama Golias. Não é que a gente não vai ter que eventualmente falar com o vizinho. Mas, por favor, entenda, mulheres, você tem que compreender a maneira do seu marido agir em público. Você não pode impor nele a armadura que você usa. E também, homem, você não pode pedir para ela resolver do seu jeito. O que você tem que decidir é que vai resolver. Mas resolver dentro da personalidade da pessoa. Por exemplo, aqui no Brasil, quando eu casei com a Pam, eu casei com uma brasileira. Eu pensei que eu estava casando com uma americana, mas por dentro ela é brasileira. Então, eu tinha que vir para cá para compreendê-la. A gente estava casado há uns 2 anos e eu não estava entendendo a maneira dela de ser, então ela me trouxe para Rio de Janeiro. Eu passei 2 meses no Rio e comecei a compreender
a maneira dela. E eu nunca vi ela ficar assim, duro com alguém. A gente entrou num táxi um dia, lá no Rio, e esse homem, vendo 2 estrangeiros, começou a fazer aquele caminho longe, e ela percebeu. E ela foi assim, ela bateu, assim, pau! E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Porque eu não falava nenhuma palavra de português, e ela começou a falar assim, assim, assim com esse homem, e colocou ele no lugar dele. Aí eu nunca vi ela agir desse jeito. Eu percebi que a nossa cultura nos ensina como enfrentar problemas. E eu não estava conhecendo ela. Eu tinha que aprender a maneira dela de agir. Agora, hoje em dia, ela acalmou um pouco mais. Mas, coitado do taxista que tenta levar ela para um lugar onde não quer ir. Respeite os seus limites como líder público. Respeite seus limites. Eu tenho os meus limites. Eu tenho os meus limites. E ela tem que compreender os meus limites. E sonhe os seus sonhos. Nada anima um homem melhor ou mais do que a mulher que sonha com ele. E os nossos homens, nós temos alguns sonhos que realmente são pesadelos. E a mulher já sabe que não vai dar certo. Mas tome cuidado, não pisa em cima do sonho do seu marido. Mas não minta também, você tem que falar a verdade. Querido, eu sei que você quer um novo carro, mas nós não estamos conseguindo nem pagar o aluguel. Mas vamos sonhar que Deus vai nos dar um carro. Vamos orar juntos, vamos sonhar o carro. Vamos escolher o tipo que a gente quer. Vamos abrir as mãos e pedir para Deus, dê para nós aquilo que a gente não consegue receber. Na sua Bíblia, eu deixei aqui uns exemplos para você ver. Abraão e Sara, um exemplo negativo de uma música que não tocaram bem. Você lembra quando eles foram para o Egito e Abraão pediu para ela mentir? Você lembra daquela? Você lembra também daquela vez que ela ficou em desespero porque ela não conseguiu ficar grávida e ela arrumou a Agar? E hoje nós temos aquela briga até hoje, por causa daquela decisão. Então você vê que às vezes o homem erra, às vezes a mulher erra, e não toca a música de Deus. Então você pode estudar esses trechos e você vai ver uns exemplos. Também tem o Isaac e Rebeca. Você lembra que aquela coisa que a Rebeca resolveu enganar o marido e acabou perdendo o filho durante 20 anos. Então tome cuidado com essas decisões tomadas assim, sozinho, e não na presença de Deus. Mas talvez o exemplo mais lindo na Bíblia é José e Maria. Uma coisa lindíssima. José descobre que ela está grávida. Ele não quer envergonhá-la. Ele não quer machucá-la. Ele não quer prejudicar a vida dela. Mas ele vai deixar ela sozinha, porque ele não vai aceitar isso, porque ele, é claro, ele pensou que ela estava com outro homem. Quando Deus vem no círculo junto com José e revela que Deus é o pai do filho, eles bolaram um plano. Amados, durante toda a vida e do casamento de José e Maria, José viveu todo dia com todo mundo falando que sua esposa foi uma mulher imoral. Ele nunca teve a satisfação de poder realmente ver essa acusação cair para a terra. Ele executou o plano de Deus durante toda a vida. A gente fala muito de Maria, mas para mim, José é um herói. Porque ele guardou aquilo no coração, cuidou da Maria, cuidou do filho. Por quê? Porque ele estava tocando a música que Deus preparou para a vida dele. Eu admiro demais José. Amados, um bom casamento é como tocar música. Deus é quem vai compor a música. Eu creio que o homem é a mão direita, a mulher é a mão esquerda. A voz pode ser diferente, a capacidade pode ser diferente, a personalidade pode ser diferente. Mas nas mãos de Deus, qualquer casal pode tocar uma música linda para a glória de Deus e a imagem de Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado pela oportunidade de ter essa oportunidade mesmo de glorificar
o Senhor nas nossas vidas, no nosso casamento. Abençoe cada casal aqui, para que eles possam não somente tomar decisões a dois e conceber um futuro melhor, mas que eles podem também executar em harmonia essas decisões tomadas em particular. Faz com que cada pessoa aqui aceite o desafio de ensaiar em particular antes de ir para o público, para que a gente possa diminuir os erros que a gente tem no dia a dia. Nos perdoe, ó Pai, porque a gente muitas vezes não toca a sua música, mas toca a nossa música. E nós queremos tocar a sua música nos nossos lábios. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.